Olá pessoal, paz e bem a todos. Espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. A descendência da mulher e a descendência da serpente têm uma inimizade espiritual que perdura desde o pecado original até o juízo final, onde a descendência da serpente será finalmente esmagada. No vídeo de hoje, vamos apresentar uma maneira espiritual e histórica de como a descendência da mulher esmagou a cabeça da descendência da serpente nas Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então Yahvé Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo após o pecado original, o autor do livro do Gênesis escreve em linguagem profética uma rivalidade que se inicia entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Esse texto é considerado um proto-evangelho, pelo fato de Deus anunciar pela primeira vez a vitória do bem sobre o mal, através dessa imagem, onde a mulher é ferida no calcanhar, mas esmaga a cabeça da serpente. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 29 ao 37. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da geena? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, e assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quiseste. Jesus, após proferir 7 maldições contra os escribas e os fariseus, os chama explicitamente de serpentes, em grego, ophis, exatamente o mesmo termo utilizado no livro do Gênesis. No contexto da criação, a figura da serpente se mostra como pai da mentira e a causa
da morte e do sofrimento terem entrado no mundo. Jesus, que é a verdade por excelência, os desmascara e os acusa de assassinos e de cúmplices de assassinos dos servos de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. Em seu discurso escatológico, Jesus profetiza a grande tribulação, que viria como uma punição para os judeus. Que toda a culpa cairia sobre aquela geração, chamada por ele de serpente e de raça de víboras, onde os romanos cercariam e pisariam a cidade de Jerusalém e seu maior símbolo de orgulho. Evangelho de São João, capítulo 8. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: não dizíamos com razão que és samaritano e tens um demônio? Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Não procuro a minha glória, a quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Em mais um de seu debate contra os judeus, Jesus os chama de filhos do demônio, o que seria o mesmo que dizer descendência da serpente, que, como profetizado desde o Éden, persegue a descendência da mulher, com ciladas e com mentiras. Sendo essa descendência da serpente, os judeus perseguiram Jesus e sua igreja e tramaram o tempo todo como matá-los. Romanos capítulo 16, versículos 19 e 20. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos, e sois para mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Pois o Deus da paz
não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. São Paulo exalta a notória obediência dos romanos em guardar a fé e os ensinamentos de Jesus. Vacilar na fé e não guardar os mandamentos de Deus foi o que o primeiro Adão e a primeira Eva fizeram após a tentação da serpente. São Paulo, em palavras proféticas, afirma que Deus, aquele que vence o demônio e todo o mal espiritualmente, logo esmagaria Satanás debaixo de seus pés através deles, os romanos. Gálatas capítulo 4, versículos do 21 ao 31. Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças. Uma, a do monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito: alegra-te, estéril, que não davas à luz. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. Nessa analogia de São Paulo, os judeus são os filhos da Jerusalém terrena e descendentes da escrava. Já os cristãos são filhos da Jerusalém do alto e descendentes da livre. Aplicando a mesma analogia de São Paulo às figuras de Gênesis, os judeus são a descendência da serpente, filhos da escravidão do pecado e perseguidores dos filhos da promessa. Logo, a Jerusalém celeste, que aqui na terra é representada pela única igreja de Jesus, é a descendência da mulher, onde os cristãos são filhos e herdeiros das promessas de Jesus e libertos por ele de todo o pecado. Apocalipse capítulo 12, versículos do 9 ao 17. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo.
A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O grande dragão, a primitiva serpente, é precipitada na terra. Ela busca de todas as maneiras perseguir a mulher e tentar contra a vida de seu filho. Quando criança, Jesus foi perseguido por Herodes Magno, rei dos judeus, que queria tirar-lhe a vida. Assim também, a igreja foi perseguida em grande escala pelas autoridades judaicas. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? As almas desses mártires clamaram por justiça contra os habitantes de Jerusalém, que ao entrarem em guerra contra os judeus, lhe feriram o calcanhar, ao lhes causar algumas perdas e muitos transtornos. Mas tiveram sua cabeça completamente esmagada debaixo de seus pés, ao exercerem de maneira material o juízo divino. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Todos nós cristãos somos discípulos amados de Jesus. E a exemplo de São João, honramos a sua mãe e a recebemos em nossos corações como nossa mãe. Através do batismo, participamos da morte e ressurreição de Jesus e nos tornamos membros de seu corpo gerado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, nos tornando assim a descendência da mulher, perseguidos, mas também vitoriosos contra a descendência da serpente. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário, compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.